Olá a todos, meus prezados amigos e irmãos. É com imenso prazer que mais uma vez estamos dando início a mais uma palestra sobre saúde. A reforma pro saúde. A palavra do Senhor nos diz que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Nós iremos falar hoje sobre os refinados, os alimentos refinados. O arroz branco, o milho refinado, trigo, enfim. Quais são as consequências de comermos os alimentos refinados? Quais as doenças que adquirimos? Quais os problemas de saúde que hoje a humanidade está enfrentando devido ao refinamento dos alimentos? É o que nós iremos saber na palavra do Senhor. Nós iremos ler Bíblia, o Espírito de Profecia, o Conselho sobre Regime Alimentar. Nós também iremos ler esse livro maravilhoso, Nutrição Orientada. Também iremos fazer um pouco da leitura desse livro, Medicina Natural ao Alcance de Todos. E também esse livro, Liberte-se, do Dr. Sang Lin, Adventista do Sétimo Dia. Nós iremos orar ao Senhor nosso Deus, pedir as suas bênçãos, mas antes eu quero pedir a todos que transmitam essa mensagem, que repasse, compartilhe com seus amigos e irmãos. É de muita importância as mensagens do canal Despertar em 1844. Inscreva-se nesse canal. É um canal que vem trazendo mensagens que vem preparando, ajudando o povo de Deus a se preparar para os eventos que estão diante de nós. E lembre-se bem, a reforma para a saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. E Ellen G. White diz mais, Mensagens Escolhidas, em Conselho sobre o Regime Alimentar, que é o meio que o Senhor enviou para aliviar o sofrimento do mundo e purificar a sua igreja. Oremos ao Senhor então. Santo Deus de bondade, nosso Pai Celestial, somos muito gratos, Senhor, por todas as bênçãos concedidas a cada um de nós. Ó querido Deus, nesse momento queremos dar início a essa mensagem. Pedimos ao Senhor sua direção, suas bênçãos, que o teu povo, a tua igreja, seja graciado com essa mensagem. Não só teu povo da Igreja Adventista Sétimo Dia, mas também aqueles que estão lá fora. Em Cristo Jesus. Amém. Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. É com imenso prazer que mais uma vez iremos dar início à mensagem do Senhor. Iremos falar hoje, como já falamos no início, sobre os refinados. O arroz branco, o milho, o macarrão de farinha refinada. Enfim, nós iremos ver o que a palavra do Senhor nosso Deus e a ciência vem nos dizendo com respeito a esses alimentos. Eu andei fazendo uma pesquisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu creio que na década de 80, 70, por aí assim, ela publicou uma série de folhetos sobre saúde. E em um desses folhetos vinha falando sobre os alimentos refinados, os integrais, os cereais refinados. E nesse folheto ela vinha mostrando que em 1844 foi construído o primeiro moinho para refinar o trigo, para refinar os cereais. No mesmo período em que Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no mesmo período Satanás também inicia um processo de tentar barrar essa mensagem. Por que barrar? Porque, olha, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que afeta o corpo, afeta a mente. A prisão de ventre é uma das causas de muitas doenças e também de obscurecimento do cérebro. Que vamos então ler a palavra do Senhor. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 68, vamos ver o que nos fala a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: o pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. Certo? Aqui quem está falando é a palavra do Senhor, é o Deus eterno.
O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. Primeiro, a palavra do Senhor nos diz bem aqui que é o trigo branco, o arroz branco, ele não comunica nutrientes, ele não tem nutrientes. Isso significa que no processo de polimento, de tirar a fibra, ali é eliminado duas coisas do grão: a fibra e o germe. Certo? Nós sabemos muito bem que fibras não têm nutrientes, não tem nenhum nutrientes em fibra. A função da fibra é uma, e a função do germe é outra. E esses dois elementos tirados do amido, então o amido se torna um veneno, se torna a morte para a humanidade. Certo? Foi isso que Satanás fez. Ele separou esses dois elementos do amido. Continuemos então. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Tendes ficado inativo. O organismo tem feito o quê? Ficado inativo. O uso da farinha branca agrava as dificuldades em que estáis trabalhando. Ela avisa mais uma vez: não vamos comer farinha branca, não vamos comer o milho, o cuscuz do milho refinado, o arroz branco, o macarrão de farinha refinados. Ela continua mais. Em Ciência do Bom Viver, página 300. Para o pão, a farinha branca, super fina, não é a melhor. Seu uso nem é saudável, nem econômico. Por que não é saudável? Já falamos, iremos falar mais ainda. Por que não é econômico? Porque vai te custar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, porque você agora vai ter que correr para os remédios, para as farmácias, porque vai te causar, vai desencadear uma série de doenças. Ela continua. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres. Então ela diz bem claro que é causa de prisão de ventre e outras condições insalubres. E a prisão de ventre, ela hoje é o mal do século. Ela é a causa, não é um sintoma, ela é a causa de muitas e muitas e muitas e muitas doenças. Muitas doenças. Eu trabalho de porta em porta com produtos naturais, levando a palavra, levando o conhecimento para as pessoas, de cidade em cidade. E encontro muitas pessoas que elas dizem que foram ao médico e os médicos disseram que ela tem grave problema de coluna. Conheci uma senhora em que ela estava com grave problema de coluna, segundo ela, e também ela tinha muito mesmo, muita artrite reumatoide, muita artrose, bursite e uma enxaqueca muito séria. E dentro de menos de 2 meses, essa senhora ficou completamente curada de todas as dores. E chegou a emagrecer bastante, que ela era bem forte, sem usar uma única droga, um único medicamento farmacêutico. A única coisa que essa senhora fez, ela mudou o seu estilo de vida. Mudou a alimentação, sua forma de comer, beber e etc. Então, se mudarmos os hábitos, as bênçãos irão alcançar nossa vida, nosso lar. Se mudarmos os hábitos errados, tirarmos o que é errado e passarmos a fazer o que é correto. Então, o que foi que aquela senhora fez? Aquela senhora passava de semana sem evacuar, sem fazer cocô. De semana. Agora você já imagina o que acontece,
uma pessoa que passa de semana 3, 4, 5, 6, 8, 10 dias sem fazer cocô? Nós iremos já falar os sintomas. Aqui nós estamos olhando o intestino, dois intestinos. O intestino íntegro, com o qual nascemos. Intestino bloqueado. Aqui nós olhamos o intestino, está correto. Este outro aqui a gente vê uma diferença muito grande. Nós olhamos bolas, né? Fezes acumuladas. Fezes acumuladas durante semanas, meses e anos, apodrecendo, criando uma série de toxinas, muita acidez, congestionando toda a corrente sanguínea e o cérebro também. Nós iremos fazer um comentário no livro Medicina Natural, ao alcance de todo, a página 143. O homem civilizado vive para comer, enquanto o irracional come para viver. O povo está cada vez mais dependente das horas da comida e de preocupar-se da sua eliminação intestinal. E despreocupar-se da sua eliminação intestinal. Então as pessoas se preocupam tanto em comer, mas não se preocupam em eliminar as fezes. E não ser que se purifique o corpo. Ele continua no seu livro. É que para manter a saúde é mais importante evacuar o intestino do que ingerir alimentos. Porque o ser humano pode viver muitos dias sem comer, mas não deve estar 24 horas sem evacuar o seu intestino, porque se envenena. Interessante. Nós podemos passar vários dias sem comer, mas se nós passarmos um dia, 2 dias sem evacuar as fezes, o nosso corpo fica envenenado. Porque as fezes, elas ficam dentro de nós, o nosso intestino grosso apodrece, causando gases venenosos, envenenando toda a corrente sanguínea, trazendo sofrimento e morte. Os corpos que não eliminam as suas impurezas envenenam-se e fatalmente morrem. A morte que corta a vida da criança ainda antes de nascer, que leva o jovem pretórico de ilusões e que detém a carreira do homem em plena potência e atividade, não é preparada pelas leis que regem a vida humana, pois que é o resultado da própria ignorância da vítima e de erros que nos levam a viver em conflitos constantes com a natureza. Que aqueles que têm sob suas responsabilidades escola de correção ou adaptação, orfanatos, hospitais para nervosos e psicopatas, prisões e penitenciárias, verifiquem a diferença que fazem os cereais integrais no comportamento daqueles a quem preciso ajudar e tolerar. Alguns dias apenas bastarão para lhes darem a resposta. E o que diríamos dos artríticos, reumáticos e diabéticos? Aqueles com hepatite, prisão de ventre, arteriosclerose e insônia. Talvez não os conhecêssemos. A insônia também, né? Iríamos quase esquecendo de falar sobre a insônia. O nosso mundo seria muito diferente, mas se não pudermos mudar o mundo, vamos mudar nossa família e pelo exemplo e pelos resultados em nós, vamos mudar nossa sociedade mais próxima. Devemos ser como o rio, o cristão,
o verdadeiro crente, ele é como um rio. Não é como uma lagoa. É como um rio que por onde ele passa, ele vai deixando as marcas do verdadeiro evangelho, do verdadeiro Deus, da verdadeira reforma pro saúde, alegria, felicidade. É alarmante a quantidade de valores de nutrientes perdida estupidamente na refinação dos cereais. Perda estas que chegam a ultrapassar os 75% nas vitaminas e grande quantidade nos sais minerais. Isso significa que aqueles que comem cereais refinados têm de buscar na farmácia quase a totalidade das vitaminas e sais minerais que seu corpo necessita. Mas no caminho para a drogaria, ele passará primeiro pelo médico, onde deixará boa parte de seu salário. E então terá de considerar também o sofrimento, a dor, a infelicidade e a aparência desfigurada. Tem que considerar você amanhecer todos os dias com dores no corpo. Não pode se abaixar. Dores nas juntas, no ventre, inflamações, causado pela prisão de ventre que vem pelos alimentos refinados. Não podemos deixar de compreender que todos os amidos necessitam de uma boa quantidade de vitaminas do complexo B para serem digeridos e assimilados. Daí a razão porque grande parte dos cereais refinados não alimenta o organismo e seus resíduos causam prisão de ventre e outros problemas de saúde. Se o complexo B foi roubado ao produto na refinação, deveremos acrescentá-lo às refeições em forma de comprimidos ou de injeções. Mas por que comer um alimento desfalcado brutalmente de seus nutrientes para depois completá-lo com comprimidos? Ele pergunta. Ele continua aí o livro da ênfase ao fato de que a deficiência do complexo B nos cereais refinados favorece a neurite, anemia, inapetência, nervosismo, fraqueza, sensação de cansaço, irritabilidade, inclinação suicida, acne e outros problemas mais. Então nós olhamos que pela palavra de Deus e por esses ilustres médicos, o que o arroz branco, que os alimentos refinados está causando à humanidade. E nós, como povo de Deus, como remanescentes, como o povo da verdade presente, a nossa obrigação para conosco e para com o nosso próximo, em eliminar completamente todos os refinados e comermos e bebermos para a honra e glória do nosso Deus. Amém por isso. Já que é para melhorar nossa alimentação, melhoremos-la ao máximo. Paguemos o preço da saúde. Compremos nosso pequeno moinho. Forcemos os negociantes de nosso bairro ou de nossa cidade a nos fornecer arroz integral, trigo integral e outros cereais integrais. Mudemos a face do mundo em que vivemos. Somos fadados a ser reformadores da saúde. Este deve ser nosso nome e esta a nossa missão. Interessante, né? Esse é o nosso nome, reformadores de saúde. Nós não fomos chamados para sermos conservadores, mas reformadores em todas as áreas. E como nós estamos tratando desse assunto, falando sobre saúde, tem mostrado que nessa área, na área de saúde, nós como povo adventista do sétimo dia estamos em apostasia.
Lembrando que nós somos divididos em 4 áreas. Saúde é uma delas. E nesse ponto, há apostasia. Tem apostasia. Nutrientes perdidos no processo de refinação do trigo integral. Vitamina B1, 86% de perca. Vitamina B2, riboflavina, 70%. Niacina, 86%. Ferro, 84%. Vitamina do complexo B, 60%. Ácido fólico, 70%. Ácido pantotênico, 54%. Biotina, 90%. Cálcio, 50%. Fósforo, 78%. Cobre, 75%. Magnésio, 72%. Manganês, 71%. Aqui nós estamos olhando a porcentagem dos nutrientes, então basicamente é eliminado tudo. O diabo, Satanás, tem enganado o povo, a humanidade. Então, nesse ponto, por que Satanás trabalhou nesse ponto? Porque a reforma pró-saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. A reforma pró-saúde, a nossa alimentação, o que comemos está ligado com a nossa espiritualidade. Aquilo que comemos afeta a nossa espiritualidade, para o bem ou para o mal. Certo? Então a nossa alimentação, ela é uma questão espiritual. Certo? É uma questão séria, trata com a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, a vitória sobre o pecado que tanto falamos e almejamos, depende do que comemos, depende do que bebemos. Então a nossa alimentação está interligada. É impossível recebermos chuva serôdia, é impossível alcançarmos o tão desejado que nós tanto sonhamos, que é a vitória sobre o pecado, enquanto comermos alimentos que está trazendo seríssimas, vários tipos de doenças ao nosso corpo, afetando a nossa mente. Certo? Já imaginamos, irmãos, se nós recebêssemos a chuva serôdia do jeito que estamos? Já imaginou se Pedro e João tivessem doentes? Como que eles iriam curar, dizer para o cidadão, levanta-te, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta-te, fica curado? Como? O povo que vai receber a chuva serôdia é um povo da parábola que representa o terreno, que representa 100 por 1. Eles terão que estar saudáveis, mental, fisicamente e espiritual. Vai ser um povo sã, de todas as formas. Dicas da boa alimentação. Comer até 3 vezes ao dia. Intervalo de 5 horas. Primeira refeição forte. Terceira refeição leve. Beber muita água a partir de 2 horas. Ou até meia hora antes. Não beber líquido nas refeições. Não comer frutas e verduras na mesma refeição. Foi o que nós falamos no vídeo passado. Porque tem muitos reformadores por aí de reforma por saúde, diz que de verdade é presente, incentivando o povo a comer manga com feijão, incentivando o povo a comer melancia com feijão, incentivando o povo a comer o alimento, a refeição com as frutas, saladas com abacate, com manga. Tudo isso é fermentação, diz a palavra de Deus, que fermenta no intestino, causando gases venenosos. Certo? Fruta se come numa refeição, verdura se come com cereal, com feijão cozido, com arroz cozido, etc. Não comer nada entre as refeições, não comer em demasia, não comer alimentos suculentos e indigestos, comer cereais integrais, evitar alimentos refinados completamente. Disse Cristo, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
Assim ensinou que a doença é o resultado da violação das leis de Deus, tanto naturais como espirituais. Ensinara-lhes que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. Então, doença é transgressão das leis de Deus. E saúde é o prêmio da obediência. Você só terá saúde se você obedecer. Você só terá saúde se você deixar de comer o arroz branco, o açúcar branco, deixar de comer bebendo água, o pão de trigo refinado, o óleo. Então você terá saúde porque você está obedecendo à vontade de Deus. Estas lições são para nós. Há condições que devem ser observadas por todos os que queiram conservar a saúde. Olha só. Cumpre aprenderem todos quais são essas condições. Temperança, obediência às leis. E devemos ensinar os outros a conservar e a recuperar a saúde. Empregar para os doentes os remédios providos por Deus na natureza. É nossa obra apresentar os doentes e os sofredores a Cristo, nos braços de nossa fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico, confiança no poder divino. Induzamos os enfermos, os desamparados e os aflitos a se apoderarem de sua força. Amém. Desejado de todas as nações, página 824. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor nosso Deus venha cada dia mais abrir nossa mente, que nós venhamos ser mansos e humildes para aprender do Senhor, aceitar os seus ensinamentos, obedecer às leis naturais, para que possamos ser agraciados com saúde e com felicidade. O meu desejo a todos é que sejam cada dia mais beneficiados com as mensagens que vêm através do canal Despertai 1844. Que Deus abençoe a todos. Amém. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por ter concedido minha graça de transmitir essa mensagem ao teu povo. Uma mensagem que vem, Senhor, de um homem simples, um homem que não teve cultura colegial, que não teve nenhum doutorado, mas o Senhor tem sempre usado meios simples para transmitir tua palavra. Que o Senhor venha assim abençoar teu povo a cada dia mais, através desse canal, que os sinceros e fiéis, mesmo que seja ele um homem doutor ou formado tenha muitos doutorados, mas que ele seja humilde de coração para ouvir essa mensagem e transmiti-la, repassá-la a outros. Em Cristo Jesus. Amém.